Começa agora o programa Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar. Você em Sintonia. Agora. Bom dia. Certa vez, um grande sábio disse que os maiores artistas não são aqueles que criam pinturas ou músicas. Os maiores artistas são aqueles que transformam a si mesmos numa obra-prima. Você leva uma obra-prima dentro de você. Cada um de nós é uma obra-prima. Você em Sintonia. Alô, ouvintes! Vocês estão aí em sintonia? Nós estamos aqui em sintonia com você e muito felizes em sabermos que vocês estão aí nos acompanhando. Esperamos que todos tenham passado excelentes momentos, excelentes dias desde o nosso último encontro até aqui. Hoje temos alguns assuntos interessantes para falarmos, né? Por exemplo, você tem algum problema para dormir? É um assunto bacana. Você acredita que dá para traçar um perfil de personalidade através do tipo físico das pessoas? É outra pergunta e um outro assunto que a gente vai falar também. E um outro assunto é como manter o equilíbrio durante a pandemia. Além disso, tem muito mais. Temos aí a mensagem do tarô, temos o Criando Sua Sintonia, os perfis de acordo com as datas de nascimento, enfim, muita coisa pra gente falar hoje, tá certo? Não saiam daí, o programa tá bem legal e participem aí do nosso chat. Se você está nos acompanhando aí ao vivo aqui pelo YouTube, escreva aí a sua pergunta no chat, deixa aí os seus comentários e a gente vai comentar no próximo programa, ok? Bruna, tá tudo bem contigo? Tudo bem comigo, sim. Vocês ouvintes, como estão? Esperamos que estejam todos bem, que tenham passado aí momentos de paz e tranquilidade do nosso último encontro, então, até hoje. Lembrando que nós temos aí os nossos canais de comunicação. Você pode fazer contato conosco através do nosso WhatsApp 019 99 444 7312. Também pode falar com a gente através do chat do YouTube, do nosso canal Você em Sintonia, ou através da nossa página no Instagram, @Você em Sintonia, e a nossa página do Facebook, que é o Você em Sintonia. Entre em contato, faça sua participação, envie suas perguntas, a sua data de nascimento, que vai ser um prazer pra gente responder aí as suas dúvidas, tá certo? Muito bem. Então, rápido e rasteiro, Teco, vamos aí começar o nosso programa de hoje de que forma? Olá, ouvinte. Desta vez vamos iniciar o programa com a participação de uma ouvinte, da nossa amiga Sandra Floresta. A Sandra mandou uma pergunta muito interessante para nós e daqui a pouco eu vou pedir a participação, a opinião da Bruna e do David a respeito desta pergunta. Ela pergunta o seguinte: como manter a tranquilidade e a paz neste momento tão particular de pandemia? Interessante. Sandra, isso faz me lembrar uma história que eu vou contar rapidamente aqui. Dizem que um homem muito poderoso, muito rico, não tinha paz. E ele ouviu falar que numa cidade vizinha, aonde ele morava, no seu castelo, tinha um mestre, um grande mestre. E ele resolveu ir até esse mestre, pedir para este mestre a paz, que este mestre desse a paz a ele, porque ele não tinha. E ele pega um saquinho com pedras preciosas, coloca esse saquinho na bagagem, cheio de pedras, e vai até esse mestre. Cavalgou a noite toda, chegou pela manhã e o mestre estava meditando embaixo de uma árvore. E quando ele se aproxima do mestre, ele se apresenta e diz ao mestre que ficasse com aquele saco de pedras preciosas, desde que desse a ele em troca a paz.
E o mestre põe aquele saco de pedras no bolso, levanta e sai andando. E ele fica perturbado com aquilo, esse homem rico. E vai atrás do mestre, começa a ameaçá-lo, e o mestre, indiferente a ele, continua andando. Uma hora o mestre para de andar, ele já está furioso, já quer o saco de pedra dele de volta, já está chamando o mestre de embusteiro, de mentiroso, de charlatão, e está lá esbravejando, louco da vida. O mestre para, pega o saco de pedras que ele pôs no bolso e joga o saco de pedras novamente para o seu dono, para o homem rico. E na hora que o homem rico pega na mão o saquinho com as pedras, ele para de falar, de esbravejar. E naquele minuto o mestre diz assim: o que você sente agora, nesse exato momento? E o homem com o saco de pedras na mão diz: eu estou me sentindo tranquilo, estou tranquilo novamente. E aí o mestre diz: então, aonde está essa paz? Quem pode te dar ela? E eu gosto muito dessa história, Sandra, porque a paz, a alegria, a felicidade e muitos outros sentimentos mais elevados, eles já estão em nós. E talvez o melhor momento de encontrar-se com eles, de encontrá-los, é quando eles estão sendo ameaçados, que é justamente no momento de crise, ou de pandemia, ou de situações adversas. Portanto, no meu modo de ver, Sandra, a paz, ela está aí. Você só não pode deixar ela escondida no meio do pânico, do medo, do ódio, do temor, da raiva, da insegurança, porque esses sentimentos vão soterrando a sua paz. Não faça com que isso aconteça. Faça com que justamente agora, faça com que este seja o momento mais adequado para que esta paz surja e seja trazida não só para você, mas para as pessoas à sua volta, para os seus entes, para os seus familiares, para os seus amigos. Você vê que nas situações adversas, as pessoas se revelam solidárias, amigas, não é? Então, é nessas situações de contraste que nós vamos revelar justamente esta parte tão mais elevada e profunda que, graças a Deus, nós seres humanos também as temos, não é? David, o que você acha disso? E você, Bruna? Olha, essa questão de manter aí o equilíbrio e a tranquilidade, eu acho interessante alguns pontos que eu percebo aí, né, com isso tudo. A forma como as pessoas, de um modo geral, estão se adaptando, né? Como o mundo vem se adaptando em relação a isso, né? É lógico que cada país e cada região com a sua cultura, vem agindo de forma diferente. Mas, na minha opinião, o mais importante disso tudo é a gente manter o equilíbrio e não fazer nada de errado. Não querer tirar proveito de ninguém, não querer tirar proveito da situação, né? Eu acho que isso, por si só, já é uma grande coisa. E você, Bruna, o que você acha? Bem, Sandra, eu acho que para cultivar paz, equilíbrio, tranquilidade nesse momento, também vale a pena a gente lançar mão aí de certos rituais, né? Certas maneiras de cultivar essa paz. A gente tem várias técnicas que podem ser usadas para que fortaleçam essa sensação, né, de tranquilidade, de harmonia, né, trabalhar com a nossa energia, trabalhar com nossos chakras, enfim. Tem várias maneiras, várias terapias, várias formas mesmo de a gente conseguir conquistar, cultivar e manter essa paz e tranquilidade que estamos falando, né, Teco? Eu acho que foi bem interessante esse início de programa. Acredito mesmo que nas situações adversas, nas situações contrárias, é onde a gente mais se descobre e é onde a gente mais percebe as nossas verdadeiras qualidades. Muito obrigado, Sandra. Um abraço. Muito legal. Então, pessoal, vamos manter aí a nossa calma, o equilíbrio, porque eu tenho uma sensação muito forte de que depois que isso tudo passar, a gente vai viver dias maravilhosos e que é como se fosse um renascimento. Bom,
Vamos continuando aqui o nosso programa, Teco, com um caso da Isaura de Guarulhos. E é curiosa essa participação dela. Ela diz que tem um tipo físico pequeno. Então, além de magra, ela tem estatura baixa. E ela ouviu dizer que os tipos físicos das pessoas influenciam na personalidade. Ela quer saber se isso é verdade. E se for verdade, como as pessoas pequenas e magras como ela, costumam ser. É bacana isso, hein, Teco? O que você pode dizer aí para Isaura de Guarulhos? Olá, Isaura, um abraço, obrigado pela sua mensagem. Escreva sempre, participe sempre do programa, seja sempre bem-vinda. E você me pergunta se existe algum estudo e se é verdade que o tipo físico das pessoas reflete na personalidade e no comportamento delas. Reflete, e esse estudo é muito profundo. É um estudo antigo e muito profundo, um estudo que serve de complemento para muitos outros estudos desenvolvidos para trabalhar e para aprender mais sobre natureza humana, não é? Pessoas magras, em geral, são aquelas pessoas mais delgadas, Elas têm uma personalidade mais ativa. Internamente, elas são muito inquietas, algumas vezes até externamente também, Elas mostram essa inquietação até externamente, As pessoas magras também costumam ser muito eficientes, são muito dispostas. Algumas, por causa dessa inquietação, acabam tendo também um metabolismo muito agitado, A digestão deles, tudo isso é muito forte, muito intenso, não é lento, ao contrário de outros tipos, No seu caso, Isaura, que você é magra e pequena, é como se fosse uma formiguinha. São pessoas muito determinadas, são pessoas que trabalham muito, têm a personalidade, têm um gênio forte, são muito identificadas com o esforço, por isso que eu chamo de formiguinha. São pessoas que acabam conquistando coisas, são muito tenazes, muito intensas nas coisas e em tudo que fazem. Mas, de uma forma geral, mesmo que os magros que estejam ouvindo a gente aí não sejam baixos, pequenos como a Isaura, o magro ele também tem uma característica de oscilar de temperamento. Ele não mantém um temperamento de uma maneira mais estável. De repente ele está agitado e nervoso, de repente ele está agitado, mas ele está mais afetivo, Isso é uma coisa que alguns magros também nem percebem que tem, viu? A maior parte do tipo magro tende a ser mais fechado, mas o tipo magro é um tipo profundo, é um tipo observador e é um tipo muito assim leal nas amizades, em todas essas partes. Espero ter contribuído aí para vocês, Aura. É muito interessante mesmo, viu, Teco? Eu conheço uma baixinha que é exatamente como você disse. Bom, tenho certeza que se ela estiver ouvindo, ela vai se identificar também. Mas já que a gente falou então de um tipo físico baixo, magro, vamos aproveitar e falar também aos nossos ouvintes sobre quem tem um tipo físico médio e dos que tem um tipo físico grande. O que você pode dizer então, Teco, sobre esses tipos físicos também? O mediano, que é um tipo que tem fisicamente, um tamanho que não vai nem do magro nem pro cheio, pro gordo, justamente o mediano, eles são muito vigorosos. Eles são pessoas que tendem a ser muito ligadas, muito espertas. A personalidade do tipo mediano tende a ser forte. São pessoas de temperamento forte, de personalidade forte. A maior parte coloca essa personalidade no mundo, eles são mais de se impor. O tipo mediano é mais de se colocar. Às vezes o tipo magro não faz isso. E tem também, para a gente complementar aqui a nossa conversa, o grande, que às vezes é também um tipo mais gordinho, mais cheio, Estas pessoas grandes, mais cheias, mais gordinhas, elas tendem a ser mais calmas. Já disse, o magro muitas vezes aparenta ser calmo, mas por dentro ele está sempre agitado, inquieto. Já a pessoa grande e gordinha e cheia, eles costumam ser calmos por fora e por dentro. É um tipo mais
tranquilo, né? E o metabolismo também tende a ser mais tranquilo e mais lento, a digestão. É um tipo dócil, pessoas grandes são muito dóceis. Eu costumo dizer que o tipo grande, eu chamo eles de amantes da vida. São pessoas muito ligadas aos prazeres, os amigos, a comida e tudo mais. Eles gostam da dança, da música, eles são divertidos, a maior parte tem uma alegria natural, eles são muito expansivos. São afetivos, lógico que são, e muito carinhosos. O tipo grande é carente, costumam ser espontâneos e verdadeiros, e são muito sensíveis. Eles ficam magoados e se ofendem com muita facilidade, mas é um tipo muito alegre, muito bom de ter perto. Um grande abraço, obrigado. Muito legal, então. Vocês se identificaram, vocês aí com os tipos físicos, acham que tem a ver? Conversem conosco aí através do chat ou mandem mensagem através dos nossos canais. E é sempre muito importante e é muito bacana receber aí o contato de vocês, nossos ouvintes. Bom, e agora tivemos aqui a participação do Jorge. O Jorge fez uma pergunta para a Cris Silva. A Cris Silva, ela é Reikiana Master. Seja muito bem-vinda de volta. Estamos muito felizes com a sua participação aqui em nosso programa, viu, Cris? O Jorge quer saber o seguinte. Ele diz que sente um incômodo na garganta, né? Na região da garganta, ele diz. E que ele já fez vários exames clínicos e nunca deu nada, ele não tem nenhum problema clínico na garganta. Então ele quer saber o seguinte, se tem alguma ligação, essa questão desse incômodo na garganta dele com o reiki, com alguma energia. O que você pode dizer ao Jorge Augusto aqui de São Paulo sobre isso, Cris? Olá, David. Olá, ouvintes. Nossa, como é maravilhoso poder participar do programa, eu agradeço imensamente. Obrigada, Jorge, pela sua pergunta, né? É bom saber esse interesse no reiki, é maravilhoso. Então vamos lá, Jorge. A garganta, né? A garganta, ela é uma parte do nosso corpo, né? Onde se localiza a laringe, né? A gente tem lá as cordas vocais. Então, por exemplo, quando a gente sente algum desconforto, a laringe, ela é considerada o órgão da voz, né? É por ali que a voz é produzida, né? Pela essa vibração das cordas vocais, né? Ela se relaciona com a autoexpressão, tá? Então, como ela é responsável pela verbalização, né, ela se associa à nossa expressão na vida. A gente fala a respeito daquilo que a gente sente ou daquilo que a gente pensa, né? A palavra, ela tem um poder de transformação maravilhoso, que possibilita uma série de mudanças, né, em nós e nos outros, não é mesmo? Então ela é um veículo de manifestação do ser. Ela é a porta da expressão dos sentimentos, a assinatura dos pensamentos, não é mesmo? Então assim, quando a gente sente um desconforto nessa região e faz exames e nada é constatado de mau funcionamento ou alguma doença ou alguma coisa, a parte energética que pode estar nos afetando é que tem que ser percebida. Então, eu sugiro a você que reflita sobre, será que você está falando muito e não está se ouvindo? Nós precisamos ouvir, né? Ouvir o que dizemos, ter cuidado com o que falamos, né? Os nossos conselhos, as nossas orientações, as nossas supostas verdades também têm que ser seguidas por nós, né? Devemos viver de acordo com aquilo que acreditamos. Então, talvez você possa estar passando por isso ou sufocando algo que gostaria de expressar e não consegue. Então, aplicar reiki nessa região e meditar sobre isso pode te ajudar grandemente, trazendo alívio para essa área do seu corpo. Mas, acima de tudo, reconhecer o que deve ser melhorado, modificado, transformado, minimizado. E o reiki vai poder fazer esse trabalho para você. Legal, Cris. Muito obrigado, então. E Teco, vamos falar já de data de nascimento?
Tivemos aqui a participação pelo chat do YouTube, a nossa ouvinte Valéria Turini. Muito obrigado, viu, Valéria, por sua participação e por estar sempre conosco aqui no chat quando estamos ao vivo. É muito bacana receber aí o seu carinho. A Valéria Turini, Teco, nasceu no dia 23 de junho de 75. O que você pode dizer das características dos nascidos nesse dia? E vamos falar com o nosso ouvinte, a nossa amiga Valéria Turini, que escreveu para nós, assim como você pode fazer, pedindo que falasse um pouco do seu dia de nascimento. Ela nasceu no dia 23 de junho de 1975. Antes de eu falar da nossa amiga, da nossa ouvinte Valéria, que eu já mando um abraço desde já para ela, eu vou também dar uma esclarecida para o ouvinte a respeito desse trabalho, porque para muita gente isso pode ser novidade, principalmente da forma que eu costumo fazer. Eu, quando recebo, eu chamo de senha, né? Para mim, o dia natalício é uma senha. Quando eu recebo esta senha, eu sinto ela como se fosse uma senha de um cofre. Cada pessoa, ao mandar a sua senha, o seu dia natalício, né? Ela está me proporcionando a oportunidade de entrar no campo dela. E é isso que eu faço. Eu não costumo usar a numerologia convencional, absolutamente nada disso, ouvinte. Eu faço a partir da relação que a gente pode criar a partir da vibração do dia natalício de cada um de vocês. Espero ter esclarecido um pouco, não é? Valéria, vamos lá, vamos falar um pouco de você e das pessoas também que nasceram no dia 23. Como são as pessoas do dia 23? São curiosas, elas têm uma inteligência muito dinâmica, muito ativa, são pessoas que querem aprender, querem entender, querem buscar uma sintonia maior com tudo e com a vida, obviamente. São inquietas internamente e têm uma necessidade muito grande, as pessoas do dia 23, de estabelecer uma relação muito prazerosa, muito rica, muito positiva com a vida. Pessoas do dia 23 não são acomodadas, Valéria. Agora, 23/6 de 1975, esta é uma vida, e você já deve ter sentido isso, para mudanças internas profundas com esses números que você tem. Transformações deverão ocorrer durante esta vida e você vai ser exposta a elas. O importante é você estar consciente e aberta para que essas transformações venham e você aproveite todas elas, né? É uma vida, é um período para você se organizar internamente. Para fazer isso, é necessário que o passado, as memórias, não fiquem pesando sobre nós. O passado tem que ser trabalhado, ele não pode ser guardado como se fosse uma peça, um objeto, num armário ou numa prateleira. Toda vez que eu guardo o passado desta forma, ele pesa sobre os meus ombros e sobre a minha vida pessoal. A palavra, Valéria, para mim aqui, para você, desenvolver, para mim é renascer. Você vai perceber que durante a vida, várias e várias vezes, a partir de grandes experiências, de pequenas experiências, a vida está te chamando para você renascer, encontrar sentido, um sentido mais profundo em tudo. Para isso, você não pode ficar questionando e pensando racionalmente. Se você ficar questionando e pensando as coisas racionalmente, por que eu estou vivendo isso? Por que as coisas são assim para mim? Você nunca vai encontrar esse sentido profundo. Pensa nesse renascimento. O renascimento vem quando eu coloco a vida acima de tudo. Quando eu sei que cada experiência que eu estou vivendo tem um propósito e que cabe a mim entender e passar por aquilo. Fazer com que aquilo seja positivo na minha vida, na minha existência, na minha autodescoberta, né? Você tem um caminho próprio para esta vida. Esse caminho eu vou te sugerir que você não tente ficar agradando, porque isso não vai te trazer para o caminho próprio. Se você agradar, é porque você está agindo com boa intenção, está lutando, como eu estou fazendo agora. Mas de repente eu não estou agradando, não é? E também tentar se encontrar nas coisas e não ficar dando muita ênfase sempre no que está acontecendo fora de você. Isso não vai ser favorável. Desenvolva o teu lado de magnetismo, de psicologia, que é muito forte.
Você também é uma pessoa que vai, como eu falei, envolver-se demais com a vida, e você tem um lado que eu chamo de romantismo, que é ver a beleza e ver a alegria, ver o sentido nas coisas em geral. E eu vou te pedir aqui para você tomar cuidado com uma parte sua. A tendência do dia 23/6, Valéria, é muitas vezes, sem perceber, ser muito complicado, se complicar à toa. Cuidado com isso. Eu espero ter ajudado e que seja bem-vinda no programa, participe sempre e divulgue o nosso trabalho para que outras pessoas também venham a participar. Obrigado. Tá joia, Teco. Então, assim como a Valéria fez, ouvintes, vocês também podem mandar o pedido aí da sua data de nascimento para que o Teco fale a respeito do seu perfil, através do nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 7312, ou através do chat do YouTube, no canal Você em Sintonia. Enviem a participação de vocês, que vai ser um prazer a gente responder a respeito do seu perfil. E agora nós vamos falar de uma novidade maravilhosa para quem gosta de um bom café. É um produto artesanal de muita qualidade, isso eu posso garantir, viu? Eu tive a oportunidade de tomar e adorei. Estamos falando do café Aroma e Sabor. Se você é de Nova Odessa e região, experimente. Tenho certeza de que vai adorar. Basta ligar para o número 19 98 151 4232 e fazer seu pedido com o Fábio. O café é entregue aí na sua casa. Repetindo o número então, é 19 98 151 4232. Café Aroma e Sabor, produto de excelente qualidade e preço surpreendente. Agora nós vamos falar a respeito do Family Dog Pet Shop. Eles oferecem serviços de banho e tosa e rações, alimentos complementares, medicamentos e acessórios aqui em Nova Odessa. Eles ganharam o prêmio de melhor pet shop de Nova Odessa pelo 2º ano consecutivo, pela qualidade no atendimento e na prestação de serviços. Eles realmente oferecem muita qualidade no atendimento. O pet shop fica na rua Silvio de Paulo, número 102, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. O telefone é o 019 99 181 9453. Repetindo, 019 99 181 9453. Family Dog Pet Shop. E nós vamos falar também, com imenso prazer, de uma prestação de serviço muito interessante aqui de Nova Odessa e região. Se você está interessado em divulgar seu trabalho ou até mesmo buscar prestadores de serviços, lojas e tudo mais, entre no Instagram da @divulga.novaodessa. Olha que legal, é um perfil do Instagram de divulgação de serviços e produtos de Nova Odessa e região. Eles fazem sorteios de produtos e serviços aos seguidores e participantes de uma maneira geral. E vocês, nossos ouvintes interessados em parcerias, podem entrar em contato através do direct do Instagram deles. É muito bacana, né? Então anote aí, @divulga.novaodessa. Bom, e nós temos aqui, Teco, mais uma data de aniversário para a gente falar. A Sandra Floresta, que nasceu no dia 27 de abril de 1972, ela quer saber as características dos nascidos no dia do aniversário dela. Ela participou através do chat do YouTube na semana passada. Muito obrigado, viu, Sandra, por sua participação. Então, Teco, quais são, as características dos nascidos no dia 27 de abril? Vamos agora falar da nossa amiga Sandra, nossa ouvinte. Amiga Sandra, obrigado pela mensagem, pelo seu pedido da gente fazer aqui um breve perfil a seu respeito, a partir dos números, né? Você nasceu, Sandra Floresta, você nasceu no dia 27 de abril, uma taurina. Pessoas do dia 27, em geral, são muito perceptivas e muito sensíveis. Algumas, inclusive, até chegam a ficar meio retraídas, porque se frustram e se magoam com uma certa facilidade. As pessoas do dia 27, no geral, elas captam muito da vibração do ambiente e dos sentimentos de quem elas estão ligadas. Então é importante que as pessoas do dia 27 percebam o quanto elas são carentes, perceptivas, sensíveis
e também captam muito dos sentimentos e do ambiente, como eu falei. Se você ficar, você do dia 27, um pouco mais retraída, um pouco mais fechada, é sinal que você está vivendo algum movimento de insegurança ou de falta de sintonia com aquele ambiente, com aquela situação que está ali diante de você. Uma das grandes metas de uma pessoa 27/4, como é o caso da nossa ouvinte, da nossa amiga Sandra, é desenvolver justamente a autonomia, viu, Sandra? A autoconfiança, andar, como eu costumo dizer, com as próprias pernas. Isso é muito importante para você. E também acho que vale a pena você desenvolver junto com isso uma certa consciência, né, de si própria, das coisas, desenvolver uma visão mais prática e até mais madura da vida. Quando a gente começa a andar de bicicleta, tem aquelas rodinhas, né, do lado, para que a bicicleta não caia, né, Sandra? Então, é como se você tivesse nesse período da sua vida tirando essas rodinhas. Você tem que ver aonde elas ainda existem na sua vida. Se é na parte afetiva, que você fica insegura, se é na parte profissional, mas você veio para desenvolver essa autoconfiança. Essa é uma grande meta de quem nasceu no dia 27 de abril. E também, como eu falei, lidar com esta parte sensível, descobrir melhor sobre o quanto você é carente, o quanto você se frustra. Toda esta parte é muito importante para uma pessoa do dia 27 de abril. Vou te dar uma sugestão, Sandra. Descubra as suas necessidades. Escuta a tua voz interna. Tente colocar as tuas necessidades para o ambiente, vai de encontro a elas, tenta buscar as tuas realizações pessoais, porque você vive justamente uma vida de muita autoafirmação, de provocar realmente metas na vida, de buscar sentidos, de trabalhar a si própria e de desenvolver uma vida pessoal bem rica, bem positiva. É muito necessário que você desenvolva isso no lado afetivo. Você não é uma mulher, uma pessoa para viver sozinha, mas não é também para ficar se adaptando. Você quer, pelo lado carente, uma pessoa que você curta, que você sinta que ela gosta de estar com você. E o mais importante de uma pessoa 27 de abril, justamente por todo esse movimento que você já tem aqui de autodescoberta e tudo mais, você precisa muito ser você mesma. Você não pode ficar se adaptando e engolindo muito as coisas, não. Tem que ser uma relação mais madura, num patamar de mais maturidade, sinceridade, espontaneidade, que isso te ajuda bastante também, né? Uma última coisa, vocês puxam muito as emoções, principalmente de quem vocês estão ligados. Então você toma bastante cuidado com isso, para que você não fique vivendo muito a emoção e a vida do outro. Fora isso, competente, inteligente, eu tenho certeza que você já deve estar vivendo e desenvolvendo isso há um certo tempo, né? A autoconfiança, a autoafirmação, a autonomia, como eu te falei. Muito boa sorte, obrigado pela sua mensagem. Muito bacana então, Teco. Você se identificou aí, Sandra? Escreve pra gente, mande aí a sua mensagem, mande aí o seu feedback, porque é bastante legal pra gente saber aí a opinião de vocês, nossos ouvintes. E já chegamos rapidamente aqui na hora do nosso intervalo. Nós vamos dar uma pausa, tomar aquele cafezinho gostoso e a gente volta já já. Você está ouvindo Você em Sintonia, o seu momento de bem-estar. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Você em Sintonia. Para você que chegou agora, perdeu o nosso primeiro bloco, hoje nós estamos com um programa cheio de assuntos interessantes. Logo no início lá do primeiro bloco, nós falamos a respeito de uma pergunta da ouvinte Sandra Floresta sobre como manter a tranquilidade e a paz em tempos de pandemia. Também falamos sobre a pergunta da Isaura, que ela queria saber a respeito de tipos físicos e a influência na personalidade. Também falamos sobre a pergunta enviada à terapeuta Cris sobre Reiki. E nós tivemos aí os nossos aniversariantes, as características, os perfis, enfim, bastante coisa mesmo. E agora no segundo bloco, David, o que nós temos aí preparados para os nossos ouvintes?
Continua recheado, viu, Bruna? Bastante coisa interessante. E se você está aí nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, aproveita, inscreva-se, ative as notificações para que você se mantenha informado de tudo que rola, tudo que acontece por aqui no nosso canal, tá certo? Bom, vamos continuar então, já logo de cara aqui, com uma pergunta para a Val. A Val Ribeiro é nossa especialista aqui em constelação familiar. A Marisa de Santos fez uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante, que vai servir para todos os ouvintes. Primeiro, ela tem dúvidas do que é exatamente a constelação familiar. Então, ela pediu para que você, Val, explicasse para ela um pouco do que se trata a constelação familiar e se isso se encaixa no quadro dela, né? Ela diz que ela não se sente parte da família dela. Ela se acha um peixe meio que fora d'água, ela vê as pessoas reunidas, se divertindo, e ela não se sente parte daquilo tudo, né? Inclusive ela tem alguns problemas com o pai, com a mãe, com o irmão, de ordem assim de relacionamento mesmo, né? Então são duas perguntas numa só. Ela quer saber primeiro o que é a constelação familiar e se a constelação familiar conseguiria ajudá-la nessa questão que ela retratou aqui. O que você pode dizer para ela, Val? Olá, Teco, David, Bruna. Que bacana estar aqui com vocês. Ouvintes, obrigada a todos. A Marisa de Santos pela participação. O que é constelação familiar? A constelação familiar, ela tem 3 pilares: ordem, pertencimento e equilíbrio. Bert Hellinger definiu esses 3 pilares como ordens do amor. É um modo, Marisa, de caminhar na vida com mais leveza, para que você consiga aceitar o que veio de trás e seguir a vida, o futuro, olhando para frente com mais leveza e com mais consciência. O seu segundo questionamento, Marisa, com relação aos seus familiares, ao relacionamento, é uma pergunta bem ampla e ela pode sim ser levada para uma constelação, para ser feito um movimento. O que eu poderia dizer para você e para os ouvintes que estão nos ouvindo, vamos olhar o nosso lugar. Sinta, Marisa, sobre o seu lugar. Qual é a sua ordem? Quem veio primeiro? Você ou seu irmão? E diante dos seus pais, como você se sente? O que ocorre no seu coração? Suas emoções? Qual é o desconforto? O que ocorre no seu corpo, Marisa? Olhar para o seu pai e para a sua mãe, em suas funções, em seus papéis, fizeram o possível. Mas olhe para além desses papéis. O seu pai é um homem, a sua mãe é uma mulher. Sem questionamentos, Marisa, ou julgamento, sem buscar por resposta. A constelação familiar pode te ajudar a olhar com mais consciência e a entender o que ocorre com o seu lugar. Ao reconhecer o nosso lugar, nós temos a capacidade de perceber que pertencemos. Você pertence a esta família, você tem o seu lugar, quem veio antes, quem veio depois. Isso vai te trazer confiança e segurança. Então, precisaria montar um campo, um movimento para ver o que acontece, porque você questiona com relação ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão. Mas traga isso mais para a consciência e aceitação. Muito obrigado, Val. Tenho certeza que a Marisa lá de Santos curtiu e que vai aí, não só ela, como todos os nossos ouvintes vão aproveitar aí as suas dicas e entenderam aí um pouco mais sobre constelação familiar.
Teco, temos aqui mais uma data de nascimento. É a Dalila Maria da Silva. Ela nos pediu para falarmos do nascimento dela, que é dia 21 de dezembro. Ela nasceu em 85. Muito obrigado, viu, Dalila, por sua participação. Então, Teco, quais são aí as características dos nascidos no dia 21 de dezembro? E vamos falar agora com a nossa amiga ouvinte, a Dalila Maria da Silva, que nasceu no dia 21/12 de 85. Um abraço, Dalila, obrigado pela participação. Essa combinação, dia 21/12, é uma combinação que faz com que vocês sejam muito comunicativos. Vocês são pessoas não só muito comunicativas, mas também são muito sociáveis. O dia 21, por si, já é um dia que faz com que as pessoas que nasceram nesse dia tenham essa inclinação para comunicativas e tudo mais. 21/12, que é o teu caso, Dalila, muito mais. É alguma coisa que você pode e deve desenvolver e com, constância, desenvolver pela vida inteira. 21/12, uma pessoa alegre. Geralmente são pessoas contagiantes, pessoas que colocam muita intensidade na vida. Um lado artístico muito forte. Dia 21 tem um lado artístico, o dia 12 também faz com que você tenha o acréscimo, o reforço desse lado artístico na sua vida. E o interessante aqui é que você tem um lado, apesar de não ser materialista, de não ser uma pessoa que fica buscando o dinheiro, buscando o controle das coisas, você tem um lado de persistência, de luta, de se entregar a ideais, de se entregar a metas que você tenha interesse ou queira buscar. Então é interessante, porque você pode, Dalila, usar essa capacidade de persistir, de lutar pelas coisas, de buscar aquilo que você acha que é favorável para a sua vida a partir de você mesma. Você tem a capacidade de se empenhar e de fazer com que, através desse empenho, desta luta, dessa dedicação, você tenha algum resultado, alguma conquista dentro das coisas que você busca, não é? E eu estava falando que era interessante pelo seguinte, porque você não é uma pessoa, como eu falei, de terra, determinada no sentido de querer controle, de querer isso, de querer aquilo. Então, esse lado pode ficar muito mais voltado para os teus valores pessoais. Então, você pode buscar coisas como, por exemplo, conhecer lugares, aprender uma língua, desenvolver algum estudo, uma música. Esses ideais você tem condição, com essa combinação de números, Dalila, de conquistar. Vai ter que pôr essa persistência, que é um dos dons que você tem. Outra tendência forte do dia 21/12, Dalila, é que vocês às vezes se tornam meio desconfiados. Alguns, com essa combinação, têm muito receio, têm muito medo de estarem sendo passados para trás, mentiras em geral, traição é algo que muitos que têm a combinação 21/12 ficam de olho. Eles ficam achando que a pessoa não está sendo honesta, que não é confiável. É interessante você olhar isso com bastante clareza, para que você não fique uma pessoa excessivamente insegura ou desconfiada de tudo, que também não é lá muito bom. Vou te pedir um cuidado, não ser teimosa, não querer ser aquela pessoa que teima, que sabe que aquilo talvez não seja favorável, mas que continua ali botando aquela teimosia em cima, insistente, Porque, como eu falei, você tem o dom da persistência, você tem o dom de lutar, de se esforçar pelas coisas que você quer, mas não fazer disso justamente uma teimosia. Vou te dar uma sugestão, Dalila. Procura estabelecer dentro de você a diferença entre desejo e necessidade. Eu falo muito sobre isso. O desejo é algo que vem do nosso mental, do nosso raciocínio, e a necessidade é algo que vem do coração, lá do fundo da gente. Se você identifica as tuas necessidades
e você for buscá-las através do teu esforço, da tua persistência, você vai estar fazendo um caminho mais interessante. Agora, os desejos, eles são menos consistentes, vamos dizer assim, né? Então, minha sugestão é essa. Tenta fazer a diferença do que você necessita e do que a sua mente acha que você deseja. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Ah, bem bacana, Teco. Então, ouvinte, se você também precisa saber a respeito da sua data de nascimento, perfil, características, ou sua ou de alguém que você conhece, escreva para nós através do chat do YouTube ou através do nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. Pode pedir a data lá que a gente pede pro Teco e ele faz a descrição aqui nos programas, tá certo? Perfeito, Bruna. Teco, temos mais um caso aqui. Hoje o nosso programa está recheado de casos, de nascimentos. Quero aproveitar e agradecer a todos os ouvintes que participaram aqui. O Joel, ele não disse a sua localidade, mas ele diz que apesar de ir normalmente deitar muito cansado, tem sono muito leve. Então ele acorda várias vezes durante a noite e tem muita azia e sente o estômago muito pesado. Bom, enfim, ele pediu para que você fale um pouco sobre o sono muito leve, intermitente e essa sensação ruim no estômago. Então, Teco, o que você pode aí dizer ao Joel? Olá, Joel, nosso amigo, nosso ouvinte. Ele coloca aqui que ele tem um sono difícil, apesar de se deitar cansado, né? Tem alguns elementos aí, Joel, que são interessantes que eu acho que você pode pôr em prática e provavelmente vai mudar bastante esse quadro. O primeiro, lógico, a alimentação. Nem todo mundo tem condição, aliás, a grande maioria não tem, de se alimentar de uma forma mais pesada, né, durante a noite, porque essa alimentação vai realmente trazer dor de estômago, azia, alguns têm refluxo. Então o ideal é que a partir de um certo período, umas 2 horas e meia, 3 horas antes de você ir se deitar, você não se alimente mais, né? Ou caso vá se alimentar, algo bastante leve. Não coma como se estivesse almoçando, Joel, porque aí vai ficar difícil. E isso serve para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, né? Para um sono melhor, é importante que a pessoa também considere essa questão da alimentação. Não é favorável que a pessoa se alimente de uma forma muito pesada durante a noite, porque reflete muito no sono. E o sono, ele é fundamental. A gente precisa ter, as pessoas precisam ter um sono bom, porque ele está diretamente ligado à nossa saúde mental. Então é importante que a gente tenha um sono bom e que sonhe. Eu não sonho. Não é que não sonha, é tão agitado que nem lembra o que sonhou. O sono é tão perturbado que ela nem relaxa o suficiente para lembrar do sono. Além da alimentação, Joel, você também tem que olhar a questão do estresse. Tem pessoas que assistem um monte de coisa na televisão antes de dormir, ou então que ficam ligados até a hora de deitar em um monte de coisas, internet, enfim. Isso tudo provoca um certo estresse, porque a mente humana ela fica muito estimulada. Na hora que você vai deitar, a tua cabeça continua estimulada, Joel. E aí você não descansa. Você está com o corpo cansado, mas a cabeça continua estimulada, continua funcionando. Pessoas que veem filmes de ação, ou pessoas que ficam na internet com jogos ou com videogames e depois vão dormir, elas estão prejudicando muito o sono delas. Não tem condição da mente, do raciocínio dessas pessoas se desligar o suficiente para que elas possam ter um sono favorável. E o sono cada vez mais está sendo desrespeitado pelas pessoas. As pessoas dormem pouco, dormem mal e dormem agitadas, como é o caso do Joel. Isso tudo, como eu disse, reflete na saúde mental das pessoas. Mas tem um terceiro ponto que eu acho que pode te ajudar muito. Tensão no dia a dia, o tempo inteiro tenso, o tempo inteiro ansioso, o tempo todo agitado. E pessoas que reclamam muito ou que assimilam e trabalham muito as frustrações
tudo frustra, tudo irrita, tudo dá desconforto, também refletem, esse desconforto também se reflete no corpo dela. Então, 3 coisas aí que eu te peço: a alimentação, não se envolver com muita agitação antes de dormir, se preparar para um sono favorável, que é fundamental, e observar durante o dia o quanto você já está acostumado a ser uma pessoa tensa, ou a reclamar muito, ou a ficar trabalhando muito o sentimento de frustração. A gente se frustra com o trânsito, se frustra com as notícias, com a política, e isso vai causando um desconforto que também vai atingir você no sono, porque você durante o dia vai acumulando toda essa frustração sem saber. Então, lógico que tem que acompanhar tudo, tem que escutar notícia, mas tem que tentar não fazer com que tudo seja motivo para eu ficar frustrado, para eu ficar agitado, porque isso não tem lá muito resultado na vida da gente. Começa a praticar essas 3 coisas que eu te pedi e você vai com certeza começar a ter um sono muito melhor. E à medida que o sono for melhor, você vai ver que a tua qualidade de vida muda completamente. Até essa questão de você ficar se frustrando, você vai diminuir, porque você não vai querer ficar vivendo esse desprazer em tudo, você vai ver. Obrigado, Joel, um abraço. Muito legal, Joel. Eu digo o seguinte para você. Eu acho que a questão da sensação de acordar e não ter descansado o suficiente, eu acho que é mais aí que pega, não é verdade? A gente tem aquela sensação de que a noite foi curta, né? E a gente acorda já cansado. E ainda, né, somado aí a questão do desconforto do estômago, né? Que eu sei que são sensações muito ruins. Mas eu acho que além de tudo que o Teco falou, eu acho que um ponto também que vai te ajudar com toda certeza é fazer uma oração antes de dormir, né? Talvez você já faça, né? Mas a oração nunca é demais, né? Pode ter certeza que oração nunca é demais e também não vai fazer mal, certo? Mas nesta oração, procure incluir e pedir aos amigos que nos rodeiam para que procurem a luz, né? Muitas vezes, especialmente quando vamos dormir, algumas pessoas sentem a presença desses amigos de diversas formas. Através de um mal-estar, né, que talvez o que aconteça contigo, é uma dessas formas de a gente sentir essa presença. Mas não tenha medo disso não, viu? Pois se for o caso, você pode ser um privilegiado por poder prestar aí algum auxílio para eles, né? Esse auxílio é através de oração. Então vibre amor e peça para que eles busquem irmãos de luz, porque eles os conduzirão para um lugar muito especial. Após essa oração, agradeça a Deus e peça para que Ele lhe dê uma boa noite de sono. E você, Bruna, de forma você pode contribuir aí ao caso do Joel? Olha, Joel, acho que a gente pode também falar um pouquinho a respeito de algumas técnicas que você pode tentar praticar antes de dormir para te trazer aí uma noite de sono mais tranquila, um sono mais consistente, né? Talvez um chá de hortelã antes de deitar, porque ele é digestivo, porque ele pode colaborar aí com o seu organismo. Também fazer uso de um óleo essencial de lavanda na hora do banho, né? Ou ali num difusor, deixando com que aquele aroma fique se espalhando no seu quarto, né? Dormir com uma pedra de quartzo azul debaixo do seu travesseiro para te dar uma noite de tranquilidade, uma noite de paz. São dicas que eu já fui dando aqui nos nossos programas, no nosso quadro Criando a Sua Sintonia, né? Em todos os programas que a gente tem aqui, eu dou uma dica prática para que as pessoas usem e possam aproveitar do bem-estar. Então você pode tentar aí alguma dessas que eu te passei agora, que com certeza vão te ajudar. Joel, esperamos que você aí encontre uma resposta ou algum conforto com essas dicas que nós passamos. E se ainda assim permanecer com dificuldade, não hesite, nos procure através dos nossos meios de contato, que nós temos o WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. Temos o Facebook, que é o Você em Sintonia. Temos o Instagram, que é @Você em Sintonia, além do nosso canal no YouTube, que é o Você em Sintonia. Tá certo? Muito bem. Bruna, eu sei que você já buscou aí, já preparou alguma coisa bacana para os nossos ouvintes,
para falarmos aí do Criando Sua Sintonia. O que você trouxe neste programa para os nossos ouvintes, Bruna? Bom, eu falei agora há pouco para o Joel a respeito do chá de hortelã. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o chá de hortelã. As plantas, durante o seu ciclo de vida, elas têm a capacidade, de fornecer energia para quem as consome. Uma energia muito poderosa que traz equilíbrio para o organismo e também harmonia para a mente e a alma. Quem faz uso aí das ervas e plantas aromáticas pode atestar essa eficácia das plantas. Aqui no programa a gente já falou de várias ervas que são especiais, que cuidam do nosso corpo, as maneiras de você utilizá-la, enfim. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do chá de hortelã. O chá de hortelã ele é aromático, digestivo, expectorante, anti-inflamatório, analgésico e antisséptico. Veja aí, ouvinte, como o chá de hortelã ele é completo, e ele serve para muitas coisas para o nosso corpo. A hortelã também tem outros benefícios, além desses benefícios para o corpo físico, para o organismo. A hortelã, ela ajuda a abrir caminhos na vida. Olha que interessante. A energia da hortelã, ela atua como... ela clareia as nossas ideias, Ela atua como uma luz. Então, ao consumir o chá de hortelã, você tem aquela sensação de estar mais seguro, de estar vendo melhor as possibilidades à sua frente. Então, por isso que a gente diz que ela abre caminhos. Ela clareia as ideias. Ela também ajuda a aumentar o nosso nível de vitalidade energética. Então, se tem aquele dia que você se sente esgotado, parece que tá meio murchinho, sugada a sua energia, é um ótimo momento para você tomar aí um chazinho de hortelã. Como eu falei agora há pouco, a hortelã ela tem assim a facilidade de nos preparar para encarar as situações. Então, se você já sabe que vai ter um momento difícil no seu trabalho, se na escola você vai ter uma prova que é complicada ou um problema para lidar na sua casa, a hortelã ela pode te ajudar a se tranquilizar, a ter assim ideias mais claras sobre a situação que você está vivendo. Então, toma um chazinho de hortelã para ajudar o seu organismo e a sua mente também. Para preparar é muito simples. Você pega lá 2 colheres de sopa da erva fresca, preferencialmente, as folhinhas, ferva a água, coloque as folhinhas lá dentro, desligue o fogo e tampe a panela. Deixe em infusão por mais ou menos 10 minutos. Depois você coa e toma aquele líquido. Tem gente que adoça, tem gente que prefere tomar sem adoçar, tá bom? Então faça lá o seu chazinho de hortelã, aproveite dos benefícios dessa planta maravilhosa que a natureza nos oferece. E agora nós vamos falar de uma novidade maravilhosa para quem gosta de um bom café. É um produto artesanal de muita qualidade, isso eu posso garantir, viu? Eu tive a oportunidade de tomar e adorei. Estamos falando do café Aroma e Sabor. Se você é de Nova Odessa e região, experimente. Tenho certeza de que vai adorar. Basta ligar para o número 19 98 151 4232 e fazer seu pedido com o Fábio. O café é entregue aí na sua casa. Repetindo o número então, é 19 98 151 4232. Café Aroma e Sabor, produto de excelente qualidade e preço surpreendente. Agora nós vamos falar a respeito do Family Dog Pet Shop. Eles oferecem serviços de banho e tosa e rações, alimentos complementares, medicamentos e acessórios aqui em Nova Odessa. Eles ganharam o prêmio de melhor pet shop de Nova Odessa pelo 2º ano consecutivo, pela qualidade no atendimento e na prestação de serviços. Eles realmente oferecem muita qualidade no atendimento. O pet shop fica na rua Silvio de Paulo, número 102, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. O telefone é o 019 99 181 9453. Repetindo, 019 99 181 9453. Family Dog Pet Shop. E nós vamos falar também com imenso prazer
de uma prestação de serviço muito interessante aqui de Nova Odessa e região. Se você está interessado em divulgar seu trabalho ou até mesmo buscar prestadores de serviços, lojas e tudo mais, entre no Instagram da @divulga.novaodessa. Olha que legal, é um perfil do Instagram de divulgação de serviços e produtos de Nova Odessa e região. Eles fazem sorteios de produtos e serviços aos seguidores e participantes de uma maneira geral. E vocês, nossos ouvintes interessados em parcerias, podem entrar em contato através do direct do Instagram deles. É muito bacana, né? Então anote aí, @divulga.novaodessa. E continuando aqui com o nosso programa, temos agora a mensagem do tarô, que eu tenho certeza que a Bruna preparou, ela já trouxe pra gente aí, eu já vi ela dando uma olhadinha aqui nas cartas, então nós teremos certamente uma mensagem bacana para os próximos dias, não é isso, Bruna? É isso mesmo, David, eu já preparei sim. Nessa semana eu fiz uma tiragem de cartas diferente, né? O tarô é aquele oráculo, nós temos as cartas que tem vários símbolos, significados, e a gente também tem várias maneiras de se jogar as cartas, de lê-las, né? Essa semana eu fiz de um jeitinho um pouco diferente. Eu fiz uma pergunta, né, bem específica para o que nós devemos fazer nesse momento. Né? Todos nós, o que nós devemos fazer nesse momento? O tarô diz que nós devemos buscar mais profundamente a nossa espiritualidade, a nossa conexão com os seres superiores, com as energias divinas. Tá? É muito importante a gente buscar fortalecer essa ponte, né, entre aqui o plano físico, né, o plano terrestre e as energias superiores. De que forma? Tem várias formas, né? Tem gente que através da doação para o outro, através das orações, através da meditação, enfim, tem várias técnicas de você fortalecer essa conexão com as energias superiores, mas é muito importante que isso seja feito, tá bom? É bom a gente também lembrar que precisamos fortalecer a nossa empatia, a nossa compaixão com as outras pessoas. E além disso, o tarô também está pedindo para a gente rever as nossas práticas, as nossas falas e as nossas atitudes. Aproveitar que tem vários planetas aí em retrogradação, né? Quem já ouviu falar sobre astrologia, e planetas que ficam retrógrados, fazem um movimento como se estivessem meio parados, são momentos muito importantes para que a gente retome e reveja as coisas da nossa vida. Então é um momento bem propício para isso. Rever as atitudes, buscar a espiritualidade e ter mais empatia com o próximo, tá bom? Ótima semana para vocês então. Sensacional, Bruna. Sempre gosto muito de ouvir aí as suas mensagens trazidas através aí do tarô. E agora chegamos na hora do abraço. A hora dos abraços. Programa Você em Sintonia. Bom, os nossos abraços vão inicialmente a todos os ouvintes que participaram do nosso programa. Então, abraço para o Joel, para a Valéria Turini, Sandra Floresta, Dalila Maria da Silva, todas de São Paulo, para a Isaura de Guarulhos, Jorge e para a Marisa de Santos. E também aos que interagiram aí através das redes sociais, a Elis Galeazzi, o Zé Serpa de São Paulo, Dianês Didi do Ceará, muito obrigado por seu contato, viu, Didi? Celso e Neuza de São Bernardo do Campo, Marcos Antônio dos Santos do Paraná, Cidinha Costa de Diadema e Fábio Coelho aqui de Nova Odessa. O nosso ouvinte Evandro de Campos Schmidt de São Paulo tá mandando um abraço aqui para Valdirene Cristina Ribeiro, para sua esposa Thaís e seus 2 filhos João, Vitor e Isabela. Então sintam-se também todos abraçados, viu? Ele também falou de um caso muito interessante e também nos passou a sua data de nascimento. Então fique ligado, viu, Evandro, que nos próximos programas nós vamos falar sobre tudo isso, tá bom? E eu quero mandar os meus abraços para Pamela, Gabriela, Nicolas, Aninha,
Tauana, Wesley e Thalisson. Um abraço muito carinhoso para todos vocês. E você, Bruna, para quem vão seus abraços? Meus abraços de hoje vão para o Pietro, nosso ouvinte super especial lá de Interlagos, São Paulo. Um abração, Pietro. E um abraço especial para os meus filhos Arthur e Catarina, que são os nossos ouvintes, estão sempre colaborando com a gente aqui, sempre prestando atenção e em sintonia com a gente. Um abraço para vocês. E se você, ouvinte, quer mandar o seu abraço para alguém, mande aí nos comentários também, que a gente vai aqui falar e mandar o seu abraço no ar. Bom, e como nós sempre fazemos, né, a gente não encerra o nosso programa sem deixar aí uma frase para reflexão. E a frase escolhida de hoje é de Martin Luther King. Martin Luther King Jr. foi um pastor batista e ativista político nos Estados Unidos. Ele nasceu no dia 15 de janeiro de 1929. A frase é a seguinte: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Então, com esta frase, encerramos o nosso programa de hoje. Esperamos que todos tenham excelentes dias e até o nosso próximo programa. Tchau! Você ouviu Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar.